Olá, eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito do curso História do Parapsiquismo, que é realizado pela CIP. Ele é um curso que ele parte de uma pesquisa que já tem quase 10 anos e ao longo desse tempo todo foi feito um levantamento bibliográfico, literário, de toda a história do que se pode encontrar em todas as civilizações sobre manifestações parapsíquicas. O resultado desse trabalho é o que nós estamos apresentando e ele consiste num panorama que vem desde as sociedades tribais, passando por todas as grandes culturas da antiguidade, que são os povos mesopotâmicos, os hindus, chineses, egípcios. Ele vem por toda a parte da história clássica, então gregos, romanos, celtas, o surgimento do cristianismo, a cultura hebraica, a filosofia clássica toda, os neoplatônicos de Alexandria, o desenvolvimento da cultura islâmica e o sufismo, que é quem utiliza mais o parapsiquismo dentro da cultura muçulmana, os movimentos medievais da Europa, que são os cátaros, o hermetismo, que já é mais da época moderna, e também toda a história do parapsiquismo na idade moderna e contemporânea. Então, desde lá da época do iluminismo, que vem lá com Swedenborg, Mesmer, o próprio iluminismo, depois o movimento espiritualista, dele surgiu metapsíquica, espiritualismo moderno, espiritismo, teosofia, e os mais recentes que são a parapsicologia e a conscienciologia, que nós estamos desenvolvendo aqui hoje. Então, esse panorama completo, analisando mentalidades, crenças, culturas, idiosincrasias, o desenvolvimento e o papel de cada sensitivo, como cada um deles desenvolveu o parapsiquismo, qual é a relação deles com as equipes extrafísicas, qual é o nível de conscientização que cada um deles tinha sobre as suas energias, técnicas que eles aplicavam. Então, todo esse panorama, a gente procura condensar ele no final de semana, ou assim, durante o curso. Um dos aspectos importantes a gente refletir com relação à história do parapsiquismo é a importância de se realizar esse tipo de estudo. Do ponto de vista geral da história, é interessante se realizar estudos historiográficos, porque a partir do estudo todas as iniciativas humanas que já ocorreram no passado, se pode qualificar ou melhorar o nível da tomada de decisão atual do indivíduo. Então, se você estuda o que já foi feito na história, os acertos, os erros, as tentativas, as iniciativas frustradas, você consegue atuar profilaticamente no teu presente para tomar melhores decisões no aqui e agora. Então, do ponto de vista da história geral, se reconhece a importância do estudo da história. É possível se fazer um paralelo entre a importância da história para a humanidade e a importância da memória para uma consciência. Se você não tem o registro da tua memória, se você não tem aquele arquivo com todas as suas experiências anteriores, você não consegue qualificar a tua manifestação. Então, o estudo da história, do ponto de vista social, do ponto de vista civilizatório, é muito importante. Para nós, da Conscienciologia, estudar a história do parapsiquismo se torna ainda mais importante na medida em que se reconhece a multisserialidade, ou seja, que cada um de nós vive múltiplas vezes, e nesse sentido, cada um de nós já passou por várias situações, contextos e circunstâncias dentro da própria história do parapsiquismo. Então, estudar a história do parapsiquismo, de certa forma, é estudar nós mesmos. A gente pode olhar cada movimento, cada iniciativa, cada agrupamento de sensitivos que se formou e analisar as relações entre eles, analisar as afinidades, analisar os trafores grupais, os trafares grupais, que tipo de karma aquele grupo formou, o saldo evolutivo daquele grupo, e na medida que a gente consegue se visualizar dentro de alguns grupos, isso enriquece muito a autopesquisa. Além disso, para pesquisadores e professores de Conscienciologia, entender a história do parapsiquismo é uma ferramenta assistencial de altíssimo nível. Porque, na medida que você consegue entender
de outras linhas, as demais linhas parapsíquicas que já existiram na história, dessa forma é possível que você consiga entender melhor como funciona a cabeça da pessoa que ainda está usando aquela linha, ainda está envolvida com aquela linha, e isso te permita compreender melhor a pessoa e ajudar ela a refazer o raciocínio dela, ela se reeducar. Então, nesse sentido, entender a história do parapsiquismo, os contextos e a forma de pensar de cada grupo contribui para que um indivíduo interessado possa agir, atuar de forma assistencial e resgatar grupos de consciências que ainda estão atuando, ainda estão envolvidas com outras linhas que hoje já se considera que estão ultrapassadas. O curso História do Parapsiquismo, quando ele ocorre aqui na cidade de Foz do Iguaçu, ele ocorre num módulo de 3 dias. Nesses 3 dias, a dinâmica do curso é organizada para que, pela manhã, se faça um panorama do ponto de vista teórico, uma explanação sobre a história do parapsiquismo, e no período da tarde é feito são aplicadas uma série de técnicas parapsíquicas que são reedições de técnicas utilizadas por grupos da antiguidade. Então, por exemplo, são aplicadas circulações de energia da maneira com que os chineses realizavam isso desde há 5, 6 mil anos atrás. São realizadas técnicas de desbloqueio dos chakras, como os hindus usavam também há 5, 6 mil anos. São utilizadas técnicas como a tentativa de expansão de consciência que os filósofos neoplatônicos realizavam. São utilizadas técnicas para que se perceba a influência da música na alteração dos estados da consciência. São utilizadas técnicas de energização, como os magnetizadores do mesmerismo utilizavam, técnicas projetivas, como o sueco Emanuel Swedenborg utilizava. Então são várias técnicas parapsíquicas de outros períodos históricos que nós estamos reeditando. E isso também é uma ferramenta para que cada aluno do curso consiga se enxergar dentro daquele contexto, ative memórias anteriores deles. Então, para o próprio aluno, além de ser mais uma ferramenta do seu desenvolvimento energético, acaba sendo uma ferramenta de autopesquisa retrocognitiva. No curso História do Parapsiquismo, espera-se, ou o nosso objetivo, primeiro de tudo, é que o aluno saia de lá com muita vontade de estudar. Porque o tempo inteiro nós estamos falando de épocas, personalidades, situações, livros, citações, linhas de pensamento, e o primeiro grande objetivo do curso é que o aluno saia de lá com uma vontade enorme de estudar, uma curiosidade extremamente sensibilizada para que a pessoa queira estudar. Esse é o primeiro grande objetivo. O segundo objetivo é aumentar a cultura parapsíquica de todos os participantes, no sentido de que a Conscienciologia é uma linha prioritariamente parapsíquica. A principal ferramenta de pesquisa da Conscienciologia é o parapsiquismo. Então, um pesquisador, o professor de Conscienciologia, uma das iniciativas importantes deles é aumentar o seu nível de cultura parapsíquica, para poder inclusive dialogar com outros sensitivos, com outros pesquisadores, até de outras linhas, aumentar a afinidade com consciências que trabalham com parapsiquismo. Então, todo esse leque de contatos e relações, ele se amplia na medida em que o pesquisador aumente sua cultura parapsíquica. E no terceiro momento também, aumentar o nível de conexões e sinapses que a pessoa possa estabelecer com relação ao passado dela. Então, na medida que a pessoa vai aprofundando nas pesquisas dela dentro da história do parapsiquismo, ela vai identificando as linhas com que ela tem mais afinidade, as linhas que ela tem mais resistência, aquelas determinados contextos dentro da história que, no momento que ela estuda, expande, tudo abre, as energias ficam mais soltas, e outras situações em que ela começa a fazer o estudo e tudo dá para trás e não anda. Então, toda essa sensibilidade para fazer uma leitura retrocognitiva da história, a pessoa consegue começar a desenvolver estudando a história do parapsiquismo. Você que ficou interessado em aprofundar nesse estudo e conhecer melhor essas técnicas, procure a CIP. Contamos com vocês.